Vamos lá então, pessoal. Retomando o nosso estudo, aqui do nosso livro Sexo e Destino, de André Luiz, psicografia do Chico Evaldo Vieira. Nós estávamos, no nosso último encontro, finalizando o capítulo número 8. Eu acabei interrompendo aqui num momento bem interessante aqui da nossa história, e depois eu fui ver que faltava bem pouquinho para terminar o capítulo 8, então a gente já vai praticamente iniciar o capítulo 9, né? Mas nós vimos aqui, naquele relato então que André Luiz trazia, o assédio que Cláudio fazia com Marita, induzido, claro, né, apresentando já tendências, lembrando sempre que nós não nos comportamos de um modo diferente daquilo que nós já trazemos em nós, na nossa natureza. Portanto, as influências espirituais que nós recebemos só encontrarão eco quando nós apresentarmos uma afinidade com aquelas ideias. Nesse caso, então, nós vimos que Cláudio, embora pai adotivo de Marita, mantinha, né, secretamente, né, um olhar diferente para aquela jovem, que acabou então sendo instigado por esse espírito que o acompanhava. E nós vimos a profundidade da relação que havia entre o espírito e Cláudio nesse processo de obsessão. E o que eu chamava atenção para vocês no final do nosso encontro passado foi que naquele momento tão caloroso daquele assédio, onde Cláudio fisicamente já começava a importunar Marita, não apenas ali com sugestões, né, fazendo ali aquele envolvimento psicológico, mas ele de fato, fisicamente, já começou a assediá-la. Naquele momento, como eu comentei com vocês, nós vimos a relação mental que havia entre espírito e encarnado e as tempestades, né, que aconteciam vibracionalmente no momento em que aquela situação culminava naquele assédio. Então, nós temos várias situações que nós podemos analisar. O espírito que induz uma ideia e o outro que é refratário a essa ideia. Então, nós vamos encontrar um embate mental entre aquele que faz uma sugestão e aquele que rejeita essa sugestão. E nós vamos encontrar aqueles que, né, um induz uma ideia e o outro aceita essa ideia pela afinidade que ele tem junto a esse espírito, junto àquela tendência, aquela ideia, né? Então, isso pode acontecer de um modo positivo ou negativo. Nós temos, então, o espírito nessa condição de obsessor, que tenta induzir uma pessoa que traz um pensamento voltado para valores nobres, então ali há uma rejeição, uma incompatibilidade entre ideias. Quando nós temos um espírito que é colocado como um espírito amigo, um espírito orientador, que tenta induzir uma ideia para um encarnado que rejeita essa ideia positiva, nós encontramos também ali uma situação de refração entre essas duas ideias. Porém, quando nós encontramos ali afinidades, tanto positivamente como negativamente, nós vemos ali que os pensamentos vão se alimentando. Então, naquele momento em que a situação culminava nessa violência que acontecia naquele quarto, nós tínhamos ali um indivíduo que apresentava uma tendência, embora ele tivesse alguma resistência inicial, não por moralidade, não por elevação de valores, mas por medo de constrangimentos, né? Então ele tinha ali, na verdade, o desejo, mas ele evitava por causa das possíveis consequências que isso poderia gerar. Então, na verdade, ele se reservava, né, ele tentava resistir para evitar essa situação, mas o desejo estava presente. Até que o momento ali foi tão intenso, né, no bombardeio mental que ele sofreu, que ele acabou cedendo e depois indo a essas vias de fato, praticando essa violência contra Marita, né? Então a gente vê mentalmente como as coisas aconteciam. E Marita, por sua vez, internamente também ali sofria aqueles choques, como se fossem ali relâmpagos, né,
emocionais, relâmpagos vibracionais, porque ela passava por essa situação de grande perturbação. E a gente sabe, né, Joana de Ângeles fala sobre isso, assim como a prece, né, faz ali com que haja uma mudança na frequência vibratória de toda aquela energia que percorre nosso corpo perispiritual e, por consequência, o nosso corpo físico. No caso de um desequilíbrio emocional, nós sabemos também que essa tempestade provoca toda essa desarmonia, né, todo esse desequilíbrio. Então, enquanto a história vai acontecendo, a trama vai se desenvolvendo, nós olhamos por essa perspectiva, né, desse mundo sutil, das energias, das vibrações, para entender como as coisas vão acontecendo e nessa relação que havia entre o espírito e o encarnado, numa afinidade de tendências, numa afinidade de ideias. Lembrando que nós já observamos também que esse espírito se aproxima de Cláudio, junto com Marita, envolvendo toda a família, que não é um espírito oportunista, que viu ali uma oportunidade de atormentar aquela família. Porque, na verdade, como nós vimos anteriormente, havia ali um histórico desse espírito vinculado a Cláudio. Assim como o irmão Félix, quando ele então convidou André Luiz e Neves para visitar essa casa, ele se mostrou bastante simpático a Cláudio, se sentindo, inclusive, ali sensibilizado, compadecido com a sua condição. Isso porque o irmão Félix, então, também tinha uma relação com essa família. Então, esse é o quadro que nós vimos aqui. No momento, então, em que a situação acontecia, aqui nesse trecho, quando ele, então, argumentava, né, Cláudio argumentava que ela já era uma mulher, que ela não precisava resistir, que ele era um homem solitário, que ele era um homem rejeitado pela própria família e que ela poderia se aproximar para que os dois ali formassem uma relação e tudo mais. A jovem soluçava, reconhecendo-se descoberta nas mais íntimas nuances da conduta impensada, não ousava erguer a fronte. Neves, aqui no caso o espírito assistente, né, incapaz de remover o próprio assombro, abeirou-se de mim, resingando. Você está vendo? Esse homem será louco ou desbriado? Temendo-lhe a impulsividade, filo recordar as atitudes ponderosas e cristãs do irmão Félix, informando discretamente que me achava em oração a exorar o auxílio da esfera superior, porquanto ali não dispunhamos de maiores recursos para impedir um assalto passional de penosas consequências. Quando ele fala temendo-lhe a impulsividade, porque ele já se mostrou assim. A gente lembra que quando os dois estavam lá na casa de Nemésio, junto com Dona Beatriz, e ele viu então Nemésio e também Marina, que era ali a jovem, né, aqui a filha de Cláudio, naquela relação mais íntima, né, ele mesmo se destemperou e queria ali agredi-los, ainda que estivesse numa dimensão diferente. Então essa impulsividade já foi mostrada aqui, embora fosse um trabalhador do plano espiritual. Ele ainda não tinha tanta experiência, como André Luiz comentou, e ao mesmo tempo, no momento em que ele estava envolvido com o histórico familiar, ele deixou de ser aquele espírito trabalhador e se tornou alguém que convivia com aquela família. Alguém que estava ali, né, envolvido com as situações das dificuldades que eles tinham na relação doméstica, digamos assim. Então André Luiz dizia que estava em oração pedindo esse apoio. Oração? Chasqueou o companheiro, positivamente desencantado. Não creio que os anjos se ocupem de casos como este. Aqui, meu amigo, e em outros lugares onde tenho visto muito bicho velho, fantasiado de gente, só a polícia. Efetivamente, os anjos pessoalmente não nos atenderam às rogativas silenciosas, enunciadas desde o início da cena desagradável. No entanto, o socorro apareceu. Ouviu-se barulho de ferrolho em ação e alguém penetrou em casa ruidosamente. Sobreveio o choque providencial.
Cláudio, em sobressalto, desligou-se do hipnotizador, que se lhe postou de lado, um tanto desenchabido. Marita cobrou energias, regressando ao leito, enquanto o chefe do lar se recompunha à pressa. Espantados, notamos, porém, a surpreendente capacidade de fabulação da qual Nogueira, que era o Cláudio, né, dava mostras. Ele próprio, sem qualquer ingerência do obsessor, começou a tramar em pensamento a desculpa com que se justificaria. Agindo quase que mecanicamente, libertou a porta que havia prendido, perspicaz, abriu a janela próxima e, de imediato, esbelta senhora surgiu, indagando apreensiva. Que há? Tratava-se da esposa, que voltara de improviso. Dona Marta alegava susto, asseverando ter ouvido um vozerio ao chegar. Cláudio, no entanto, repondo a máscara das conveniências, entornou pela boca a versão que inventara ali, naquele momento, diante de nós. Fitou a moça de modo significativo e tranquilizou a senhora, dizendo-lhe com a maior sem cerimônia que chegara em casa, momentos antes, encontrando o gás do fogão a volatizar-se. Fechara as saídas que a cozinheira deixara abertas e exortou-a que lhe chamasse a atenção no dia seguinte. Dona Justa, a companheira do serviço doméstico, devia examinar os aparelhos da casa minuciosamente antes de se retirar. Acentuou que, atemorizado, descerrara as janelas, arejando o ambiente. Quando envergava o pijama, aduziu com absoluta serenidade a lhe transparecer do semblante que ouvira gemidos agoniados. Correu ao aposento das meninas, surpreendendo Marita a gritar, inconscientemente. Sonâmbula, sonâmbula como sempre. Acordara, atarantado, averiguando, porém, que tudo estava em ordem. Então aqui ele bolou, né, essa desculpa, que, né, as bocas do fogão estavam abertas, gás vazando, ou alguma boca do fogão estava aberta, e ele então estava no quarto abrindo a janela para poder fazer e arejar o ambiente, porque Marita acordou de um pesadelo, né, meio que sufocada ali por causa do gás que vazava. Né? A jovem, mergulhada na penumbra, cobriu o rosto com um lenço para ocultar as lágrimas, abandonando-se à inércia, como se transferisse a cabeça de um sono para outro. A recém-chegada riu-se sem suspeitar, de leve do vulcão que faceava, e, qual se desejasse compensar-lhe a indiferença, Cláudio, de volta ao salão, esboçou um aceno gentil, convidando Márcia a descansar. Então aqui termina esse capítulo número 8, que a gente viu aqui então a conclusão dessa situação, que a gente estava já com o nosso horário estourado. Eu acabei nem vendo aqui quanto faltava para chegar nesse fim de capítulo. Mas, enfim, nós vimos aqui, então, nesse capítulo número 8, toda a trama que envolvia ali, né, o espírito com o Cláudio, Cláudio com as suas tendências, né, voltadas para Marita, e Marita, então, né, que nós conhecemos ali a sua história, a sua adoção, o sentimento frustrado que ela tinha, né, com o jovem, né, que era então o filho de Nemésio, e a relação que ele tinha com a irmã. Então, mais uma vez, aquele quadro, né? Marina envolvida com pai e filho, e o Nemésio envolvido com ela, né? E a esposa desencarnando, e também o próprio jovem envolvido com duas irmãs. Então, Marina envolvido com pai e filho, e o jovem com as duas irmãs. Uma situação extremamente dramática aqui, porque aí a gente vai entrar também, dentro daquela situação que nós já estudamos, a respeito das lesões afetivas, das responsabilidades, né, que todos ali acabam tendo. Né? Lembrando até mesmo, como nós estudamos, que Neves, esse nosso personagem aqui, que é o assistente, a própria esposa dele desencarnou praticando suicídio por causa de uma frustração amorosa que ela teve, né, logo depois que o próprio Neves desencarnou.
E aí eu comentei com vocês, né, que a gente vai, então, ligando os pontos dessa trama e percebendo ali ação, reação, responsabilidades. Nesse caso aqui nós temos um homem que, pelo seu comportamento, induziu, de certa forma, uma mulher a cometer o suicídio por causa desse comportamento. Então a gente vai ligando assim uma família extremamente problemática, né? Coisa que não é muito diferente do que nós encontramos hoje, né? Na grande maioria das famílias, infelizmente, do nosso mundo. Mundo de provas e expiações, portanto, espíritos ainda em condições de provas e expiações, de experiências provatórias, de experiências expiatórias, especialmente nos círculos familiares. Então, as famílias, como lembra Joana de Ângeles, são ali grupos de espíritos que, em débito, reencarnam forçados pela reencarnação para que possam se reajustar. A forma como esse reajuste vai acontecer, se é rápido, se é demorado, se ele acontece de um modo pleno ou de um modo parcial, aí vai depender de cada grupo, de cada família. Aqui nós vemos então um quadro que não é muito diferente de muitas outras situações que nós encontramos em outras famílias, né, com seus agravantes e tudo mais. Muito bem, capítulo 9. Aqui no capítulo 9 nós vamos conhecer um pouco mais agora da relação, né, de quem é Dona Márcia, a esposa de Cláudio, e a relação entre os dois, entre marido e mulher. Então, após a cena ali no quarto de Marita, assim que Dona Márcia chegou, foram para a sala e ali então eles começaram a conversar. Instalados na sala de visita, os cônjuges entrefitaram-se de estranha maneira, adversários declarados em tréguas cordiais. Dona Márcia definia-se, espécime comum das damas que lutam garbosas contra as arremetidas do tempo. Ninguém lhe atribuiria os 40 janeiros integralmente dobados. Os cabelos abundantes, que os líquidos medicinais mantinham perfeitamente escuros e brilhantes, acomodavam-se num penteado gracioso que lhe guarnecia o rosto, semelhante ao das pessoas que se maquilam para efeitos de arte e que nunca se deixam analisar realmente sem que a água quantiosa lhes restitua os poros à carícia da natureza. Então já mostra aqui que Dona Márcia era uma mulher ali por volta dos seus 40 anos, que trazia ali toda a beleza e todo aquele cuidado também para manter a jovialidade, né, tanto do rosto, quanto do cabelo, né, das suas vestimentas e tudo mais. Bom dia, Didimar. Delgada na magreza característica dos que usam moderadores do apetite para a manutenção do peso ideal, apresentava-se em figurino da alta. O fundo alvo do linho, ligeiramente estampado de pequeninas flores róseas, dava-lhe ao vestido primoroso certa diafaneidade que lhe realçava a beleza quase outonissa. Né? Então, aquele vestido, né? Aquela característica de outono, aquela roupa diáfana, né? que toda esvoaçante, toda leve e tudo mais. Né? Era a mesma criatura das telas mentais de Marina, exibindo-se, porém, de modo diverso, espécie de livro claramente identificável, mas exposto numa encadernação mais viva e mais rica. Pela herança e pela conveniência, talhara, sem dúvida, o aspecto da filha única, porquanto, sentada agora, lembrava Marina em todos os traços, conquanto muito mais asserenada e amadurecida. Longe de aparentarem a verdadeira condição de mãe e filha, podiam ser interpretadas à conta de irmãs, salientando-se que Dona Márcia se revelava talvez mais simpática pela brandura estudada nos gestos. Via-se-lhe com tranquilidade o sorriso espontâneo, sorriso, no entanto, que mostrava o engenhoso artifício dos que se distanciam deliberadamente dos problemas alheios, para que não lhes constituam empeço ao avanço.
doçura trabalhada do egoísmo atencioso, pronto a sorrir, nunca a se incomodar. Ainda assim, os olhos. Os olhos traíram-lhe a alma sibilina. Fisgados no esposo, pareciam interessados em agarrar-lhe as mínimas reações em proveito próprio. Então, feita a descrição, nós temos então aqui agora uma mulher que, apesar da sua beleza, primeiro mostrava a relação antipática que havia entre os dois, e nesse momento, né, em que os dois conversavam, havia ali uma certa, aquela certa dança de pensamentos em que um procura a fraqueza do outro. Né, esse olhar dela já mostrava que era aquele olhar esperando alguma coisa de onde ela pudesse tirar algum proveito. Ela não aspirava a conhecer qualquer vestígio da conduta dele, anelava encobrir-se. Serena e bem disposta, e bem posta, renteando o marido, dava a impressão de um viajante hábil, preocupado em ilaquear o guarda-barreira, a fim de seguir incólume, caminho adiante sem largar as aquisições clandestinas. Então ele traz aqui para nós essa figura como se fosse um viajante passando por uma fronteira, por uma barreira, e procurava então ali envolver, né, aquele que era o fiscal dessa barreira, para tentar passar meio despercebido, meio disfarçado e tudo mais. Né? Por outro lado, o marido assemelhava-se ao guarda-barreira, calejado no suborno, mais aplicado em resguardar-se que em denunciar viajores tão matreiros quanto ele próprio. Naquela hora, sobretudo, em que fora quase detido em culpa flagrante, esmerava-se com mesuras. Amodorrava-se para ouvi-la como a pachorra de um cão astucioso que parasse de caminhar atento às falcatruas do gato. Né? Então aqui também ele, da mesma forma. Então, na verdade, ali eram os dois bastante astutos ali um com o outro, tentando encontrar fraquezas e tudo mais, mas o detalhe que a gente fala é que na condição dele, pelo fato de ter sido flagrado, ele apresentava ali aquela doçura, aquele envolvimento maior, porque ele, na verdade, ele queria ali disfarçar, né? Então ele procurava sempre ser aquele que ficava mais afável e tudo mais. Para Cláudio, em tal circunstância, valia estudar tudo, ouvir tudo. Afinal, aquilo era inevitável. Márcia chegara ao quarto de Marita num momento psicológico. Imperioso esfumar-lhe qualquer dúvida ocorrente à custa de uma tolerância que não mais praticava desde muito. Para isso, estirava-se ali, sossegado e complacente. Então, na verdade, ele estava no sofá, ali dando toda a atenção para ela, mas tentando desviar a atenção para aquela cena do quarto em que ele foi quase flagrado ali. Nos dois, porém, flutuava desconfiança recíproca. Duas bocas que se entendiam, duas cabeças que discordavam uma da outra. Cada frase vinha pré-fabricada na garganta, dissimulando o pensamento. Adocicando a voz, a esposa comentou os aborrecimentos do buffet, do baile beneficente em que havia funcionado. Muita gente, alguns jovens embriagados, forjando obstáculos, garotos furtando, por tudo isso, estafara-se. Desconfiando que o marido, não obstante mostrar-se quase afetuoso, não se inclinaria à longa conversação, quis reter um momento raro, tornando-se mais terna. Afável, estendeu-lhe prateada carteira. Cláudio agradeceu, não queria fumar. Ela, no entanto, bateu várias vezes a ponta do cigarro, de encontro à pequena bolsa metálica, fez fogo num isqueiro diminuto e, após envolver-se em baforadas, relaxou-se na poltrona, sugerindo a intenção de exprimir-se mais à vontade. Aqui é interessante, né, o modo como André Luiz vai trazendo para nós os detalhes da cena, fica fácil da gente imaginar.
É uma coisa quase que teatral, né? A gente vai criando o cenário, vai criando a cena, acompanhando os detalhes da narrativa dele. Bem bacana assim, a gente se sente mais imerso, né, dessa cena que vai se desenrolando. A gente está no local, né? Bem interessante. Por isso que a gente fala, né, André? A gente pensa assim, né? Quantas novelas são inventadas com coisas do cotidiano, né? E os livros de André Luiz se tornariam fácil roteiros de novelas, né? Trazendo para nós agora, nesse caso, histórias do mundo físico e do mundo espiritual também. Então, quando nós encarnados, estivermos mais conscientes da realidade do mundo espiritual, nós vamos perceber que as nossas histórias, né, os nossos entretenimentos, levarão em consideração essa realidade. Muitas vezes, né, eu assisto a alguns filmes de ação, por exemplo, né, onde você tem ali perseguições, tiros, mortes, aquela coisa toda. E aí então, numa guerra, numa cena de guerra, você vê ali pessoas que vão morrendo. E aí, na minha imaginação, eu começo a pensar assim, bom, naquele momento aquele corpo está estendido, mas o espírito continua vivendo a sua realidade. Então é como se você rapidamente saísse de uma cena e entrasse na outra. Talvez ali, acho que o filme que representa bastante isso foi o próprio filme Ghost, que nós assistimos, né? No Ghost, naquele momento em que o personagem do Patrick Swayze ele é assassinado naquele latrocínio, ele mesmo, né, já mostra ali que o corpo fica estendido e toda a realidade, toda a cena vai para a realidade espiritual dele, onde ele sai correndo atrás do bandido, depois ele olha para trás e vê que na verdade ele estava ali caído, e o filme então muda de plano. Então esse filme mostra bastante isso. Né, uma cena quase que contínua. Ele leva o tiro e a cena rapidamente já passa para o mundo espiritual. Então, futuramente, a gente terá filmes assim, histórias assim, em que levarão em consideração os dois planos e não apenas o plano material. Né? Então, aguardemos, né, que com o tempo nós veremos essa mudança na nossa perspectiva. Mas vamos voltando aqui para a história, vamos lá. Os dois ali conversando, né, dois animais bastante astutos, né, um sondando o outro, para ver ali o que vai acontecer, apesar daquela cordialidade superficial em que eles se encontravam, e diz assim para nós. Imagine você, aduziu cuidadosa, que embora o sarau esteja longe de terminar, larguei tudo. O leilão de prendas esperava por mim, quando senti um constrangimento esquisito. Tive medo. Passei minhas obrigações para a dona Margarida e voltei. Atormentava-me, supondo houvesse algo atrapalhado em casa. Alguma ligação elétrica esquecida, a presença de um malfeitor. Vejo, porém, que você talvez tenha tido o mesmo palpite e chegou antes, retificando o fogão. Então aqui já mostra também o que ela... Felizmente tudo passou, diz ela, né? Mas aqui a gente percebe então que esse desejo que ela tinha de sair daquele ambiente e voltar para casa com uma certa urgência, porque ela tinha essa preocupação que ficava ali martelando na cabeça dela, nós vimos ali, né, a indução que muitas vezes nós temos, né, que espíritos se aproximam, nos sopram essas ideias com objetivos, né, da nossa proteção, de uma mudança de situação, enfim. Sempre ali, né, uma presença amiga para poder nos ajudar. Nesse caso, a gente viu que André Luiz ali fazendo as suas preces, né, pedindo a participação dos espíritos amigos, né, ou dos anjos, né, como foi chamado aqui pelo Neves, para que pudesse ajudar, a gente percebeu assim que essa ajuda veio através dessa indução para que ela voltasse para casa. Felizmente tudo passou. Mesmo assim, reconheço que meu regresso foi providencial, pois desde muitos dias venho espreitando um momentinho em que você esteja calmo e bem-humorado, como agora, para tratarmos juntos de assunto sério, coisa que nos toca de perto,
que não posso decidir sem você. Neves e eu notamos para logo o regime de choques e contra-choques em que respiravam aquelas duas almas adversas, aprisionadas socialmente uma à outra por exigências da aprovação. Então aqui já mostro também a relação entre os dois era uma relação que tinha essa característica, como André Luiz coloca aqui, de almas aprisionadas socialmente uma à outra, fazendo com que isso se tornasse uma aprovação. Então a gente percebe que muitas relações familiares, elas são ali, se tornam prisões exatamente pelas circunstâncias. Então, por exemplo, você tem ali num casamento, nesse casamento você tem ali um envolvimento financeiro e afetivo, psicológico, vem ali a relação dos filhos. Então tudo isso vai facilitando ou mais ainda dificultando que esses espíritos se dispersem. Quantas vezes nós, nos nossos trabalhos, nós vemos pessoas dizendo assim, olha, eu não consigo mais conviver com aquela pessoa, mas eu não tenho para onde ir, não tenho como me sustentar. Então a gente vê ali a situação financeira prendendo aquelas duas pessoas. Ou então eu preciso da ajuda daquela pessoa para poder sustentar meus filhos. Nós vemos que os filhos se tornam, nesse caso, âncoras que prendem esse casal. E assim a gente vai encontrando aquela dependência psicológica, dependência afetiva. Então são várias e várias situações que vão surgindo, fazendo com que aquele grupo se torne preso um ao outro por essa exigência da aprovação. E ele continua. E ela continua. Ou melhor, ele mesmo, André Luiz. Inferindo que a companheira se aproveitaria da benevolência eventual para chamá-lo a questões de responsabilidade, Cláudio despiu a máscara afetiva com que a brindara, de início, e, taciturno, colocou-se em guarda. Do sorriso, tornou ao sobressenho. Fino sarcasmo tisnou-lhe os modos, comandou a palavra, buscando em vão disfarçar o azedume. Afirmou-se fatigado, alegou esgotamento adquirido em horários de serviço extra e rematou, pedindo à esposa resumisse, quanto possível, o que tinha a dizer-lhe. Queria ler, pensar, refazer-se. Então, no momento em que ele percebeu que ela se desligou completamente daquela imagem do quarto e agora começava a tratar de assunto relacionado com os dois, aí ele não tinha mais nenhum motivo para ficar com aqueles, como a gente diz popularmente, ficar cheio de dedos com ela, cheio de cuidados, para que ela não prestasse muita atenção naquela situação. Percebendo então que todo mundo agora, que os dois estavam ali focados nesse problema, ele voltou àquele trato original que geralmente havia entre eles. A esposa fingiu não ver o olhar irônico que ele lhe endereçava e começou referindo-se ao cansaço de que se sentia possuída. Possivelmente ele próprio ignorasse. Entretanto, submetera-se a vários exames por solicitação do ginecologista. Desde muito atravessava as noites em claro, sofria palpitações, sufocações, sensação estranha de peso, calores no peito. O médico acreditava em menopausa precoce e receitara. Ela, contudo, supunha-se depauperada, neurastênica. Estar depauperado, neurastênico, a neurastenia, é uma doença classificada até hoje, que fala daquele esgotamento físico, Então, quando você tem esgotamento físico, você tem enxaqueca, tontura, dorme mal, porque fisicamente você se encontra esgotado. Então, ela acreditava que seria esse o diagnóstico dela. Exauria-se nos problemas domésticos. A arrumadeira despedira-se, e desde que se fora, via-se obrigada a passar a roupa, encerar e, de certo modo, auxiliar no fogão, para que Dona Justa não esmorecesse. Dona Justa, então, era a secretária do lar,
O conserto da geladeira custara um dinheirão. As contas, no fim do mês, haviam aumentado. Marina trouxera 2 gratificações que recebera em serviço extraordinário, mas ainda assim estava onerada. Tinha necessidade de 15.000 cruzeiros. Então aqui 15.000 cruzeiros, algum valor na época, mas a gente pode observar aqui, né, pela reação de Cláudio, que era um valor significativo, né? Alguns poucos R$ 1.000 nos tempos atuais. Nesse tópico da entrevista, o interlocutor fitou-a sarcástico e indagou: é só? A interrogação, carregada de zombaria, pairou no ar da mesma forma que uma chicotada cortante. Dona Márcia emudeceu ao impacto da desconsideração inesperada. O marido não dispensara sequer a mínima atenção aos padecimentos orgânicos de que se queixara. Desconhecia-lhe, de propósito, os achaques. Enquanto relacionava os incômodos de que se via acometida, assustara-se ao divisar-lhe a dura expressão dos olhos frios. Conhecia aquela atitude gelada de profundo desdém. Ao passo que se lamentava, tinha a impressão de que ele, Cláudio, lhe perguntava em pensamento: por que não acaba você de morrer? Em outras ocasiões, chegara a enunciar semelhante inquirição com palavras redondas, claramente pronunciadas e repetidas. Palavras redondas é indiretamente dizer a mesma coisa, né? Por que tanto ódio? Indagava a si mesmo. Não contava receber uma ternura que os atritos incessantes haviam incinerado entre ambos. Contudo, cria-se com direito a pequeno retalho de acatamento. Se ele adoecia de leve, conquanto não o amasse, vigiava-lhe a cabeceira. Zurzia o clínico da família pelo telefone. Todas as providências à hora. Entretanto, ao referir-lhe o tratamento que reputava importante, a fim de evitar uma cirurgia comprometedora, recebia 2 monossílabos secos que o marido lhe pespegava no rosto como se a repelisse com 2 calhaus, com 2 pedradas no rosto, né? Andréa colocou: fico pensando em quantos casamentos começam com flores e terminam com espinhos como esse. Sim, né? Infelizmente nós vemos muitos assim, né? Porque realmente nós vemos ali espíritos que trazem as suas antipatias, somado, claro, ali também nós vamos lembrar que cada um ali tem as suas tendências também. E nesse caso dessas tendências, nós vamos vendo ali que cada um quer buscar a felicidade da sua própria forma, né? E ali então nós percebemos um distanciamento mental, embora fisicamente eles estejam ali em constante relação, né? Vivendo aquele atrito. Persistindo o silêncio que se alongava, Cláudio fez menção de retirar-se. Contudo, a esposa frustrou-lhe o impulso, exclamando agora irritadiça: não saia. É preciso que você fique. Esta casa não é minha só. Acaso não está vendo? Marina e Marita. Criam-se os filhos com desvelo, com carinho. Em crianças são anjos. Crescidos são pesadelos. Tenho sofrido calada, mas agora... Isso não pode continuar sem que você se mexa. Entre uma e outra, não é possível a indiferença. Acolhi essa menina estranha em meus braços como se fosse minha própria filha. Suportei afrontas, esqueci minha saúde, meu tempo. Não me poupei, fiz o que pude. Nada lhe faltou. Entretanto, hoje... Hoje o quê? Revidou o esposo admirado. Pois você não percebe a humilhação a que Marina se expõe? Acentuou a companheira em lágrimas súbitas, qual se estivesse habituada a chorar quando quisesse. Você não enxerga as dificuldades de nossa filha? Cláudio riu-se como quem decidira zombetear. Márcia, deixe de cenas. Você fala em Marina como se a nossa desmiolada estivesse na forca. Não entendo. Vejo-a feliz e desorientada como nunca. Se me detiver em qualquer problema dela, será para admoestá-la, reprimi-la.
Não fosse você, com o desregramento de suas concessões e com seus maus exemplos, haveria de corrigi-la, ainda que obrigado a interná-la no hospício. Que ouço, meu Deus! Gritou a senhora. Estancara-se-lhe o pranto, alarmada que se achava ao verificar o rumo improviso do entendimento. Você ouve a pura verdade, prosseguiu Cláudio, implacável. Ainda anteontem, impelido por dever da profissão a comparecer num coquetel, oferecido a um dos chefes numa da casa das regalias noturnas, fui constrangido a pretextar uma enxaqueca e afastar-me. Sabe por quê? Nossa filha, que você pretende inculcar por santa, estava lá, positivamente nos braços de um cavalheiro maduro e bem posto, que não a beijava paternalmente. Senti tanta vergonha que pedi a um colega que me representasse, e saí à pressa antes que Marina me percebesse. Oh, a pobrezinha, objetou Dona Márcia, faces em fogo, tremendamente revoltada. Naquele instante, os dois tiravam mecanicamente os últimos disfarces. Postavam-se em espírito, um à frente do outro com rudeza indissimulável, dois inimigos soberanos, aversão contra aversão. E o diálogo azedo continuou. Pobrezinha por quê? A esposa mediu-o de alto a baixo e com um olhar de zombaria e passou a acusá-lo. Não quero discutir agora a sua presença de homem velho e casado numa casa de tolerância, pois não acredito nessa história de homenagens a chefes em horas avançadas da noite. Você foi sempre imoral, indigno, mentiroso, mas por amor à família esqueço tudo isso para que você conheça toda a situação. Refletindo na conveniência de sensibilizá-lo para os efeitos a que se propunha, Dona Márcia baixou calculadamente a escala da rispidez, abrandando a inflexão da voz que se tornara por demais agressiva. Cláudio, entenda. Cláudio, atenda. Continuou quase melíflua, melosa, né? Marina, obediente, nunca me ocultou a verdade. Não proceda como Alicia. Desde a piora da esposa do Sr. Nemésio, vem repartindo carinhosamente o tempo entre as obrigações do emprego e o lar do chefe, onde a infeliz senhora vem morrendo pouco a pouco. Impossível que você não lhe admire a abnegação, porque, de modo algum, precisaria interessar-se pela vida íntima da família Torres, a ponto de velar junto deles por várias noites consecutivas, por simples espírito de sacrifício. Não sei se você chega a vê-la quando volta de manhã, mostrando fundas olheiras e faces pisadas. Na mente inventiva do interlocutor, entretanto, operava-se complicada reviravolta. Assinalando as palavras injuriosas de Dona Márcia, sentira ímpetos de esbofeteá-la. A indignação ruborizava-o, todavia conteve-se. Não que desistisse de revidar charqueando, mas permanecia convicto de que Marita escutava. Aspirava a conquistá-la a qualquer preço. Mormente agora que se declarara, não estava inclinado a recuar. Prosseguiria. Dona Márcia, enganada, aceitara a versão do pesadelo e acreditava que a moça dormisse, de vez que lhe recebera a presença no quarto sem dizer palavra. Ele, porém, sabia-se ouvido, examinado. Não adotaria qualquer procedimento incompatível com a galanteria que começara a desenvolver. Se esbravejasse, agravaria a distância. Deliberou aguentar remoques e insultos, fossem quais fossem, estudando como orientar-se na conversa para tirar o melhor partido. Além disso, o amigo desencarnado ao lado dele acalentava-lhe a rijeza de alma e suflando-lhe ideias. A fabulação de um complementava-se no outro. Concluíam juntos que se fazia mais razoável para eles examinar minudências e falar com intenção. Manejariam Márcia para alcançar Marita. A interlocutora ser-lhes-ia instrumento. Usá-la-iam por trampolim
rumo ao alvo. Então a gente vê aqui que apesar, né, do rompimento da relação, da conexão que havia entre o obsessor e o Cláudio, no momento em que Márcia chegou lá no quarto de Marita, o espírito continuava próximo. E aí então, percebendo, né, que o Cláudio ia se acalmando e ao mesmo tempo abrindo as portas mentais para nova influência, a conexão voltou a se aproximar, começou a se estreitar novamente. Isso é interessante a gente perceber a continuidade da influência, né? O modo como o Cláudio ali, embora ele tivesse o seu livre-arbítrio, tivesse ali os seus interesses na condução daquela conversa, a gente vê como ele era conduzido, né, instigado a cada vez mais a dar vazão àquela linha de conduta que ele estava apresentando. Todas essas considerações relampeavam no espírito de Cláudio, quando a senhora se empenhava a justificar-se na defesa da filha. Dominado pelos novos pensamentos, não sorriu, mas suavizou a expressão como quem se resigna aos ditames da paciência. Algo desarmada por aquela impassibilidade que se lhe afigurava a benevolência, Dona Márcia continuou. Acontece que o Sr. Torres se encontra fracamente desarvorado diante da tragédia que a fortuna dele não pode conjurar. Dinheiro farto e coração partido, negócios prosperando e morte à vista. Nossa menina compadeceu-se. Tanto amparou a doente que acabou descobrindo os sofrimentos do homem que se aproxima conscientemente da viuvez. É por isso que vem buscando revigorá-lo como pode. Mas, assim como estão fazendo, afogando-se em bebidas e prazeres noturnos, em que os dois se assemelham a duas crianças destemperadas, não os vê rezando pela tranquilidade da enferma. Deixe de ironias. Você, com toda certeza, numa situação igual, não se consolaria com lágrimas, procuraria distrações. Não há inconveniente algum em que o Sr. Torres, numa hora dessas, se dirija para um ambiente alegre, a fim de ganhar forças, e não vejo maldade em que trate Marina por filha dele próprio, afagando-a por boneca mimada que sempre foi. Muito justo, muito claro. Dona Beatriz e o esposo conseguiram somente um filho. Não tiveram, como nós, a ternura de uma filhinha no lar e nem adotaram alguma pequenina estranha a eles. Marina dá conta a mim, que sou mãe, de tudo que se passa. Você sabe que ela é profundamente sensível e carinhosa. Tem muita pena do chefe e tenta reconfortá-lo. Reconfortá-lo? Gracejou Cláudio, retomando a galhofa. Não adiantam sarcasmos, rogou Dona Márcia, afetando o desapontamento. Nossa filha vem agindo corretamente, tanto assim que a nossa conversa deve esclarecer grave assunto. Bom, até aqui, vemos aqui, né, que claramente ela defende, né, as atitudes da filha e o pai reprova as atitudes da filha, né? Então, aqui fica naquele jogo, né, de tendências de proteção, de ataques, né? Então ali a conversa continua agora envolvendo, né, esse lado mais profundo. E a gente percebeu que o desvio aconteceu, né? Se o foco da conversa inicialmente era a saúde da própria Dona Márcia, acabou agora virando para a conduta da filha. E alterando o tom de voz, que se fez mais persuasivo e mais doce. Você não ignora que Marita se enamorou há meses de Gilberto, o filho de Torres. Vendo de minha parte os dois, em ligação constante, acreditei piamente que o jovem nutrisse por ela uma inclinação segura. Misturando reserva e malícia, passou a historiar-lhe as entrevistas, os passeios, os telefonemas, os bilhetes. Salientou que se afligira ao apanhá-los a sós numa excursão domingueira em plena floresta da Tijuca dias atrás. Admitia que seria preciso examinar-lhes o caso. Aborrecera-se ao descobri-los, assim positivamente isolados sob as árvores. Mulher e mãe inquietava-se ao pensar na filha adotiva.
Cláudio, nessa altura, marcava-lhe os avisos de olhos em fogo e coração aos saltos. Então Márcia também sabia. Aquele jeito arisco da esposa, nas confidências, não enganava. Indubitavelmente, ela senhorinhava minúcias que preferia esconder. Não chegava a paquetar. A mataria igualmente fora teatro dos colóquios e beijos que detestava. Não esperava aquele noticiário miúdo na própria casa. Não supunha a mulher assim, consciente da situação de que se conjeturava exclusivo conhecedor. Ou seja, né, foi o último a saber. Naquele minuto, olvidava a menina que se lhe desenvolvera nos braços, anulava-se a condição do pai, chamado a zelar seu nome. Irrompia nele o animal ferido, o homem selvagem que lhe dormia habitualmente na polidez, espicaçado pelo ciúme. Esfregando os dedos contra as palmas da mão, num gesto que lhe particularizava o desagrado, levantou-se, deu alguns passos pela sala e resmungou. Ingratidão! A esposa usufruía a cena com a volúpia de quem alcançava os próprios fins, porquanto, desde o princípio da conversação, aspirava a estabelecer um clima favorável à filha legítima, a detrimento da outra. Julgava que o marido, com semelhante exprobação, resumia numa palavra o asco que provavelmente albergaria contra o procedimento da pupila que desejava arredar. Muito distante da realidade, não percebia que a indignação dele se arraigava no azedume do apaixonado que se vê preterido e por isso ensaiava um sorriso triunfante. Aqui interessante, né, como a gente vê a relação calculada que existe entre eles, quando nós temos aqui, né, interesses de um lado, interesses do outro, e ali um tentando minar a resistência do outro, né? E enquanto isso a gente percebe que, nesse caso, a relação vai se tornando entre eles cada vez mais distante, e aquele propósito inicial de colocar esses espíritos numa única relação para fazer com que os ajustes do passado ou das necessidades do passado acontecesse, nós vamos ver aqui um agravamento cada vez mais profundo. Então são espíritos ali que ficam presos, né, por mais tempo, mais e mais encarnações, em que eles terão que se reencontrar para poder se ajustarem ali, porque aqui a gente vê, na verdade, não apenas uma indiferença com a programação reencarnatória que ambos tinham. Nós vemos aqui, na verdade, um agravamento da situação. E continua. Nós, porém, conseguíamos analisar-lhe as telas mentais e verificar quanto lhe doía o desprezo. Via-se espiritualmente ao pé do jovem, medindo forças, aqui no caso Cláudio, né? Tentando ali disputar Marita entre ele e Gilberto, né? Então, só que ele estava tentando disputar força com Gilberto para ver quem conseguiria ficar com o coração de Marita, né? Ah, se lhe fosse dado enxergá-lo naquela hora ao alcance das mãos, certo lhe despejaria todo o peso da cólera na constituição de menino e moço, esfrangarando-lhe os olhos. Comove-me a sua reação contra Marita. Registrando a frase reticenciosa da companheira, deu-se conta do papel desaconselhável que começava a assumir. Quase que se denunciara de todo, ultrapassara os limites da circunspecção que lhe cabia conservar no próprio interesse e deliberou recompor-se. Porque aqui ele estava começando a extrapolar, né, o papel de pai e começou ali a mostrar o papel de amante, né, que ele desejava ser. Então era um ciúme que ia muito além de um ciúme paterno. Reconheceu que Márcia lhe apreciava a repulsa, crendo vê-lo unicamente no lugar de pai, machucado pela circunstância, e deixou que ela se acomodasse a essa interpretação, encastelando-se mentalmente na defensiva. Reprimiu o desespero que o possuía, sentando-se de novo a relaxar os nervos tensos.
apagou exteriormente todos os sinais de excitação, aparentou calma súbita. A senhora, que ambicionava amontoar vantagens para a filha, longe de imaginar-se iludida naquele jogo, em que o marido e mulher se nos representavam dois parceiros astuciosos, nos golpes estudados um contra o outro, falou serena, presumindo controlar agora toda a situação. Sua atitude respeitável de pai me encoraja e me alegra. Graças a Deus sinto em você o chefe da casa e da família. Cláudio ouvia atento. É necessário que você saiba, prosseguiu ela, que Gilberto não quer coisa alguma com Marita, que vive a derreter-se sem razão. O rapaz é apaixonado por Marina e tudo indica possibilidades de um casamento vantajoso que não podemos jogar fora. O interlocutor ardiloso deduziu que chegara para ele a oportunidade da vingança. Fingindo desconhecer a trama de sentimentos em que ambas as jovens se enredavam, comentou em voz alta os novos aspectos do problema, a fim de ser claramente escutado por Marita, que sabia de atalaia no quarto próximo. Depois de encarecer a excelência do caráter da filha adotiva, destacando o apreço e a ternura com que se dedicava a protegê-la, acentuou jocoso. O biltre! Então essa farsa de vaguear com Marita, arrastando-a por aí, não é senão alcovitice e trampolinagem? Interessante esses termos, né? Alcovitice e trampolinagem. O Peralta está carambolando. É o bilhar dos namorados. Bate-se numa bola para acertar outra. E relacionou pobres moças, traídas na confiança, explicou que Marita era suscetível de uma psicose de duras consequências. Se Gilberto estava propenso a desposar Marina, que se manifestasse. Não oporia embargos, no entanto, exigia franqueza. Dona Márcia, repentinamente lisonjeada, ao colher-lhe as disposições tão favoráveis, arrolou as confidências da filha. O rapaz confessara-se. Admirara-lhe não só os encantos pessoais, mas gabava-lhe a educação fina. De começo apenas se cumprimentavam, de quando em quando. Ele, porém, tivera necessidade da cooperação de alguém que o auxiliasse na tradução de alguns textos franceses. Marina expusera a competência adquirida. O trabalho realizado erigia-se em característicos tão primorosos que obtivera louvor na embaixada. Desde essa empresa trabalhavam quase que unidos. Marina revelava-lhe que o próprio senhor Nemésio, sempre solícito, passara a nomeá-la por nora. Cláudio, acintosamente, dizia de quando em quando: Márcia, não estou ouvindo bem, fale um pouco mais alto. A companheira, elevando sempre a modulação da voz, contou que os dois, embora a situação constrangedora da saúde de Dona Beatriz, no momento traduziam poesias deliciosas de autores ingleses, marginando-as de trechos sentimentais que lhes expressavam a ternura recíproca, compondo lindo álbum cuja leitura lhe arrancara lágrimas de enternecimento. O amor entre ambos era claro como água. Indispensável apoiarem a filha na concretização de suas esperanças. Afirmava-se confortada em reconhecer a tempo que a cultura de Gilberto não se compadecia com as deficiências de Marita, para quem o moço não seria, por isso, um partido feliz. Asseverava convicta que competia a ele, Cláudio, e a ela a orientação do assunto. Ponderou ainda que o auxílio dispensado por Marina a Dona Beatriz estreitara as relações entre os jovens e, supondo o esposo agastado à vista de contrariedades prováveis para a filha adotiva,
acrescentou entre desabrida e chistosa que Marita se arranjaria na época oportuna. Inclinações de moças, problemas delas. Então aqui a trama vai se desenrolando cada vez mais, ou vai se embolando cada vez mais, para ver aqui como é que nós vamos chegar no final dessa história. O marido não acreditou em tópico nenhum do que ouvira. O pai desiludira-se com a filha. As investidas noturnas pelos recantos boêmios, as maneiras inconfessáveis no trato com o chefe de serviço, não lhe deixavam dúvidas. Ao revés, as notícias entusiásticas de Márcia acordavam-no para realidades mais agressivas. Inferia que Marina andava sem escrúpulos entre o velho e o moço. De outro modo, na condição de esposo, não lograria embair-se. A companheira figurava-se-lhe a mulher desleal aos compromissos domésticos, mulher que ele mesmo plasmara com os seus exemplos de homem, refratária ao equilíbrio emotivo. Impossível queixar-se. Com a tarimba da sociedade menos digna, fizera-se Márcia astuciosa, cruel. Dissimulava para ganhar. Certamente não lhe confiava quanto sabia. Estaria informada de todas as ligações escusas da filha com o Sr. Torres, tanto quanto ele próprio. Capearia as inconveniências, incentivaria talvez a leviandade com propósitos de lucro. Entretanto, aquele era o momento de atrair a confiança de Marita, e à face dessa razão, que se lhe alteava no ânimo empedernido, calou a revolta e partilhou a farsa, afiançando confiar na menina que amavam por filha. Tentaria distraí-la, renová-la, e, de acordo com ela, Márcia, procuraria incluí-la num roteiro de turismo a Buenos Aires, para o qual fora convidado por amigos no banco. Marita esqueceria. Então aqui Cláudio começa a tramar nessa viagem em que ele levaria Marita com ele, sob esse pretexto de fazer com que ela se distraísse, se afastasse de Gilberto, para que a filha, então, Marina, pudesse se estreitar cada vez mais essa relação. O entendimento avançava, mas o serviço nos convocou ao aposento próximo, onde a mágoa da jovem explodia, inarticulada, em vibrações de imensa dor. Então aqui, terminamos esse capítulo número 9, nessa trama toda, porque aqui a gente vai vendo, é interessante o modo como André Luiz ele vai transitando de um cenário para outro, porque enquanto nós ficamos concentrados aqui em toda essa história, toda essa conversação que acontecia entre Márcia e Cláudio a respeito da relação dos três, do casal e do filho, das filhas e do jovem, Então, nesse caso aqui, a gente vê que enquanto isso acontecia, do outro lado, Marita estava ali acompanhando toda essa trama e, ao mesmo tempo, os seus pensamentos, as suas ideias começando ali a se tornarem cada vez mais angustiadas, isso fazendo com que ela, psiquicamente, também desse abertura a influências, ao desequilíbrio que ela sofreria, coisa que nós vemos naturalmente, Aqui o que nós temos claramente descrito nesse nosso cenário é a presença desse espírito relacionado ali com Márcio, ligado, conectado com Márcio, com Cláudio. Mas, ao mesmo tempo, nós não vemos ali a Marita, com essa fragilidade em que ela se encontra agora, sendo também influenciada. Então, direto ou indiretamente, de alguma forma, ela se mostrava, então, nesse desequilíbrio. Mas, então, essa aqui é a trama que nós temos até agora. Aqui nós temos o capítulo 8, o capítulo 10, que vai começar agora trazendo essa visão da história de Marita. Então a gente nem entra por aqui por enquanto, para a gente não quebrar depois daqui o início, o decorrer aqui dessa situação que a gente tem visto.
Bom, muito bem. Deixa eu ver aqui que a gente pode mais aproveitar desse trecho. Aqui. Também aqui falando sobre a parte afetiva entre eles também, né, como eu comentei com vocês há pouco. Essa questão das lesões afetivas, né, que muitas relações, a gente já conversou sobre isso em outra oportunidade, muitas relações elas são continuação de relacionamentos anteriores, sejam eles relacionamentos afetivos, né, dessa natureza, ou relacionamentos entre pessoas ali que, na condição de familiares, um outro papel qualquer que eles estejam ocupando, ou então nós vemos relações que surgem, que são relações novas. Porque nós vemos, né, que no momento em que nós vivemos numa sociedade em que as pessoas vão se conhecendo, vão tendo afinidades, vão começando relacionamentos, nós vemos também ali que são relações novas que vão surgindo. Porque, do contrário, a gente sempre vai ter essa ideia de que todas as pessoas que cruzam o nosso caminho são pessoas que fazem parte do nosso passado. Naturalmente que dentro de uma programação reencarnatória, esses espíritos então vão se aproximando, vão se juntando em laços mais ou menos estreitos de acordo com a necessidade e de acordo com a afinidade que cada um tem. Mas também no dia a dia a gente vai também encontrando outras pessoas, estabelecendo novas relações, criando novas afinidades, inclusive, né, relações positivas ou negativas. Então, são novos amigos ou novos inimigos que vão surgindo. Simplesmente pelo fato de nós estarmos aqui, né, na vida em comunidade. E aí, então, é interessante a gente perceber que muitas dessas relações acabam, por exemplo, né, jovens que se aproximam, se juntam, vivem suas intimidades, aí acabam nutrindo afetos mais profundos uns pelos outros, muitas vezes uma gravidez indesejada, um casamento que surge de um modo impulsivo, tudo isso numa nova história que começa a se desenrolar na vida das pessoas, né, em nossas vidas de um modo geral. E aí, então, nessas novas histórias, nós vamos, então, nos prendendo a novas teias que vão se formando, que muitas vezes poderiam ser evitados, né, a partir do momento em que nós vivêssemos com respeito a nós mesmos, com respeito àquelas pessoas que estão se aproximando. Então, quantas e quantas situações surgem novas pois é, Angelina, né, nesse ambiente que nós estamos vivendo hoje, em que as relações afetivas são muito voláteis e fluem com muita naturalidade. E não apenas elas fluem com naturalidade, elas já começam de um modo profundo. Porque hoje essa ideia que nós temos de que as relações mais íntimas entre as pessoas se tornam hoje aceitáveis dentro da nossa sociedade, faz com que as pessoas, logo de início, já começam a se comprometer de um modo muito profundo. E nessa profundidade são aquelas relações que não existiam e que passam a existir e de um modo negativo, na maioria das vezes. Né? E aqui a gente está vendo, então, uma relação que aparentemente mostra ali um comprometimento entre todas essas pessoas que vem de uma história passada, dada a complexidade e a profundidade delas. Mas muitas histórias novas surgem também por essa imprevidência, por esse impulso, por esse estímulo à sensualidade que, infelizmente, nós estamos vivendo nos tempos de hoje. Nós vemos, por exemplo, né, casos de crianças de 12, 13 anos de idade, e com essa idade começam já a viver de um modo muito intenso, a ponto, me recordo, né, de minha sobrinha estudava no chamado colégio, né, no ensino médio, e ela então pegava transporte escolar. E aí então ela comentou em casa que tinha uma menina que tinha ali por volta dos seus 14 anos de idade, cujo namoradinho cometeu suicídio porque ela terminou o namoro. E jovens de 13, 14 anos de idade. Né, então ali, né, naquele caso ela não estava no ensino médio ainda. Devia estar com 15 anos mais ou menos, né?
Mas aí a gente vê por que nesse caso, acontece esse tipo de situação. Era um comprometimento do passado, aquela criança, aquele adolescente de 16 anos de idade, tinha uma responsabilidade sobre a vida do outro. E aí nós vemos então esses casos passionais que vão acontecendo, de um modo tão agressivo, de um modo tão violento, de crimes inclusive que vão acontecendo, coisa que não precisava acontecer, por falta de maturidade psicológica e ao mesmo tempo de uma orientação afetiva que essas pessoas precisariam ter. Então tudo isso vai construindo uma nova história de um modo desregrado, de um modo desequilibrado, melhor dizendo, que como se não bastassem, né, as histórias anteriores, em que nós temos ali uma dificuldade enorme para poder resolver, para poder solucionar, a gente ainda traz ali compromissos mais complexos por causa dessa nossa, né, dessa falta de equilíbrio, dessa falta de inteligência emocional, que é uma expressão que nós temos hoje, né, dessa inteligência emocional que nós precisamos lidar com as nossas relações. Então, pelo fato de ser muito fácil um envolvimento tão íntimo entre as pessoas, nós acabamos criando problemas de modo muito fácil também. Mas é isso, pessoal. Fechando por aqui, então, o nosso estudo de hoje. Paramos aqui, então, no capítulo 10, será o próximo tema que nós vamos abordar na semana que vem. Tá? Então, lembrando que também, amanhã, nós vamos dar continuidade, né, ao estudo que nós fizemos do nosso livro Chico Xavier Pede Licença, né, retomando